Eu falei, bom dia? Bom dia, então. Vocês começaram agora com a aula de Geografia do sétimo ano 1 e 2. Sejam bem-vindos a esta bate-aula nessa bate-cabine. Estão percebendo que eu estou num ambiente diferente aqui? Quem percebeu aí? Tá diferente. Aqui, ó. Eu construí essa cabine, tá? Para a gente fazer umas aulas mais bacanas, com áudio melhor, bem mais tranquilo, uma cabine acústica. É claro que eu não construí só para as aulas, né? Mas vai ajudar bastante. Eu estou fazendo também um curso de locução, né? Então eu também vou ser um locutor. Vou fazer no futuro também vou fazer uma dublagem. Eu quero ser dublador profissional, sabe? Aqueles que aparecem no vídeo, no filme. Então, assim, é bem legal que a gente busque outras coisas na vida que sejam honestas, é claro, né? E que venham trazer o bem-estar para a pessoa. Então, eu gosto muito dessa área de mídias, de desenhos, de filmes. E no futuro eu quero fazer as gravações. Legal? Estão me ouvindo bem? Tá mais ou menos o som. Como é que tá? Dá um retorno para mim aí. Tá bom, tá bom. Estamos ouvindo. É isso aí. Então é o seguinte, turma. Nós estamos agora para finalizar a última quinzena, né, daquela atividade que, peraí, antes de falar, alguém colocou ali, deixa eu ver. Comprar uma pedébilo para desenhar. Ah, que legal! Gilson, legal. Eu tenho um aluno, o Gilson falou que tá tentando investir como é que chama mesmo? Fala no áudio aí, Gilson. Uma touchpad table. Ah, viu? Se eu fosse falar, eu ia falar Tati, Toti, Toti. Então, esse negócio que você falou aí é para você digitalizar os desenhos, né? Muito bom. Para quem gosta de desenhar, depois você consegue digitalizar e publicar esse desenho. Eu tenho um aluno que hoje ele é um aluno que quando eu dei aula para ele na quarta série, que na época era o quinto ano, ele conseguiu fazer um estudo em cima daquilo que ele já desenvolvia na sala de aula e eu incentivava ele. Eu falei, cara, fala para sua mãe te pagar um curso de desenho para você continuar, pegar umas técnicas. Hoje ele é um desenhista, cartunista profissional. Ele faz pela profissão dele, faz cada desenho muito fera. Depois, se alguém quiser o contato para ver os desenhos que ele faz, se você quiser, Gilson, para ver, depois eu te passo, tá bom? Mas é isso aí, ó. Todos nós temos que ter um objetivo na vida, de buscar alguma coisa para fazer que a gente gosta de fazer e que a gente se sinta bem, entende? Então, eu gosto da área de educação, eu gosto de dar aula, eu gosto do retorno que os alunos me dão. Eu fico muito, mas muito feliz quando eu escuto alguns alunos falando: Nossa, professor, eu gosto muito da sua aula. Tem também alunos que falam que não gostam. Aí eu vou ficar triste, chorando? Não, eu vou falar: Bom, o que que eu posso fazer para melhorar, para esse aluno gostar? A gente não consegue nunca agradar todo mundo. Isso é óbvio. Professor, a tua aula é uma das melhores da escola, porque tu é muito legal com a gente dentro de sala. Muito obrigado. E eu quero continuar assim até melhorar, tá bom? Porque a gente tem que fazer o que é melhor para a nossa sociedade. Você não acha? O que que eu vou fazer para ficar piorando? Aí todo mundo faz para piorar, então eu quero fazer para melhorar. Inclusive, nessa pandemia, a gente fica muito isolado e a nossa cabeça, a nossa mente, até o nosso emocional fica abalado. A gente fica triste, a gente fica nervoso, a gente fica isolado, né? Literalmente, e a gente acaba não tendo esse contato. Então, por isso que às vezes eu falo assim, ó, vamos abrir o microfone, mostra a cara aí que eu quero ver vocês. Quem puder mostrar e quiser aparecer, é legal para não ficar olhando só para as figurinhas ali. Ah, o Gilson já tá ok ali, Gilson, valeu. Então é bacana porque as pessoas não conseguem. Ó, tem dois Gilson. As pessoas não conseguem viver sem as outras pessoas. Pode até existir alguém, tem aqueles caras que vão para o deserto, para as cavernas lá, são chamados de ermitões. Eles conseguem até viver, mas você pode ver que ele já teve alguma coisa na vida dele de
talvez assim, de decepção, de trauma, que ele vai foge daí da sociedade. E nós não podemos fugir, nós temos que nos aperfeiçoar. Se você for perceber, por exemplo, países europeus, países do hemisfério norte que são desenvolvidos e que têm um IDH desenvolvido, né, Índice de Desenvolvimento Humano, que tem um IDH altíssimo, eles têm uma parcela de contribuição da própria sociedade. Então, por exemplo, por que o Brasil ainda tem muita dificuldade em relação ao desenvolvimento econômico e social? Principalmente por causa de nossa sociedade. Não adianta culpar os políticos, não adianta culpar o governo. Por quê? Porque muito vai de nossa situação, de nossa opção de vida e de nosso comportamento, certo? Exemplo, se tem uma pessoa, por exemplo, jogando lixo na rua, estragando toda a rua ali, né, poluindo tudo, aí eu falo assim, cara, porco, né? Coisa feia. Tá, e daí? Só isso. Aí a gente não fala nada, não comenta, não conversa. É claro que hoje em dia você vai falar alguma coisa também, a pessoa pode estar até armada, mas conversar com a pessoa, falar assim, ó, não vamos fazer isso não, jogar o lixo na rua vai prejudicar aqui o nosso ambiente, né? Vamos fazer o mínimo que a gente, aliás, o mínimo que a gente faz é guardar isso e jogar isso num recipiente que vai para o lixão lá no mínimo. O ideal, né, era que a gente tivesse, além de um lixão, que não é nada correto, ter um aterro sanitário controlado, inclusive com aproveitamento econômico. Já viram sobre isso? Que tem aterro sanitário que tem aproveitamento econômico? Se um dia eu pretender um dia entrar na política, não sei se eu vou entrar não, mas pelo menos dando ideias. Uma vez eu fiz um curso de gestão ambiental e a gente aprendeu muita coisa interessante. Uma das coisas que eu aprendi e que pode fazer com que a sustentabilidade seja muito maior, sustentabilidade, para quem não sabe, é o desenvolvimento econômico aliado à preservação da natureza. Então, como que se faz, por exemplo, um depósito de lixo que seja sustentável? Primeiro, ele tem que ser numa região que seja mais afastada possível da população, da área urbana. Segundo, o ideal é que ele esteja em uma área que eles vão construindo degraus assim, ó, né? Degraus de aterro. E cada degrau desse, ele recebe o chorume, que é o líquido que sai do lixo. Esse chorume, ele pode ser reutilizado para fazer fertilizantes naturais para as plantas, ou ele pode ser descartado de uma forma correta. E também existe o aproveitamento do próprio gás, porque quando o lixo está em decomposição, ele libera muito gás metano. E esse gás, ele vai ser consumido para queima e produção de energia. Já tem algumas usinas no Brasil que são usinas de biogás, ou seja, eles reaproveitam a queima do gás que vem desse chorume, desse lixo que é depositado. Então a sociedade tem que melhorar, tem que crescer. O Brasil pode ser uma potência mundial, mas o Brasil já está faz alguns anos já que o Brasil está entre os 10 maiores países com a maior economia do mundo. Já chegou até ficar em sexto lugar de maior economia do mundo. Hoje o Brasil está em nono lugar. Só que, peraí, aí você fala, poxa, mas o Brasil um dos 10 países que mais produzem, que tem o PIB maior. Só que você vai ver a colocação da educação está lá embaixo, está entre quase um dos piores. Por quê? Por causa do investimento, por causa do controle que se dá, por causa da questão de incentivo à educação. Então o Brasil precisa melhorar muito e começa com vocês, né? Vocês que estão aí, ó, todo mundo que está aqui começa com vocês, porque a nossa geração já está passando. São vocês os próximos trabalhadores, os próximos investidores, os próximos políticos, os próximos médicos, advogados, professores, enfim, diversas áreas. Concordam comigo que são vocês os principais responsáveis por um Brasil desenvolvido? Quem sabe eu, quando eu vou olhar para trás, falar assim, poxa, a geração lá dos meus alunos lá do Elvira, ó, eles tomaram, né, foram para cima
eles e mais alguns estão ajudando o Brasil a melhorar, não é verdade? Pergunta ali, professor, as obras na escola, deixa eu ver, pausaram? Não. Tá, é assim, tá devagar, vai e volta, vai e volta. Hoje eles estavam, eu vi ali, eles estavam lá mexendo. Tá um pouquinho devagar, mas tá indo sim. A promessa é de que eles consigam concluir esse ano ainda, né? E para entregar a escola ano que vem, para a gente voltar. Eu acredito que até a aula presencial só volte ano que vem, mas tem que andar. O Brasil precisa também melhorar nisso, né? Na construção, as obras, precisa se desenvolver mais rápido, acabar essa corrupção. Enfim, tem muita coisa que melhorar no nosso país, apesar de já ser muito bom, maravilhoso viver aqui. É, que o professor, que tal a gente cantar o hino nacional? Ah, agora não. Vamos deixar esse hino para a próxima. Vamos lá, gente, agora para atividade. Quem está fazendo? A atividade já está acabando o prazo lá, até dia 30. Quem tem dúvidas na atividade do Positivo On, geografia, quero ouvir de vocês aí. Dúvidas e também comentários. Quando a gente não tem dúvida, a gente pode comentar de assuntos importantes ali da região Professor, norte. era de qual até qual mesmo, pra mim não me confundir? Região norte, Não, não, capítulo. não, não. A atividade. Pera aí, deixa eu só abrir e confirmar aqui. Era da 30 30 e e 35. 35? Ah, então eu fiz. As páginas? As páginas É. sim. Sei Ah, que então eu era fiz. os capítulos, né? 30 e 35, exato. E então tá, já que você falou, Otávio, você que falou aí, né? Quero saber de você, já que você fez. Me fala aí, assim, o que que você achou da região norte em relação ao restante, assim, comparando com o Brasil. Qual a sua visão? O que que você entendeu ali? Assim, ah, eu achei a região norte isso. O que que você tem para comentar sobre a região norte? Ah, professor, eu não quero falar, não. Não, só o que você achou, assim. O que que você gostou da região norte, que te chamou a atenção? Só uma coisa A rápida. região norte é a que mais tem. Eu não entendi muito sobre esse assunto, mas eu não Será sei que se tá tem? certo. Mas não precisa falar uma coisa certa. Pode falar o que você viu ali que chamou a atenção. Por exemplo, ah, eu percebi tal coisa, achei legal isso aí. Ou essa observação. Que a região norte é a região maior do Brasil, né? Região Isso, mais grande do Brasil. muito bem. A região norte é o maior, a que tem o maior espaço entre os estados ali que ocupam a região. Ela tem o maior, é, nossa, fugiu a palavra, dimensão, né? A maior dimensão entre as regiões. Vamos lá. Vinícius, fala pra gente, Vinícius, aí, alguma coisa que te chamou atenção sobre a região norte, que é um dado importante, uma coisa que você não O sabia. desenvolvimento deles é relativamente bem lerdo comparado com as outras regiões. Eles são a região menos desenvolvida do país. Isso, muito bem, interessante. Aí eu vou aproveitar que o Vinícius falou essa informação que está correta, Uma que das a região principais norte atividades econômicas é o extrativismo. isso, já aliando a isso que o Carlos falou, desenvolvimento, digamos que está um pouco atrasado em relação ao Brasil. Utiliza-se muito do extrativismo, certo? Já que vocês falaram isso, eu queria saber se alguém gostaria de comentar ou até perguntar assim, por que que a região norte, então, nesse caso, está atrasada? Por que que, nesse sentido de desenvolvimento econômico, ela ainda utiliza-se apenas muito, apenas não, mas principalmente do extrativismo? O que que acontece ali? O que que vocês acham? Alguém quer falar ou perguntar? Eu não sei nada disso, professor. Não sabe? Não quer comentar? Não, não. Então tá, a pergunta é assim, ó. A região norte tem o desenvolvimento econômico em relação ao Brasil, comparando com o Brasil, é a mais atrasado. E ele utiliza-se muito ainda do extrativismo. Então, o que que isso, é,
por que que isso acontece na região norte? Porque ela não está mais avançada no desenvolvimento quanto sul, sudeste, por exemplo. Porque ela tem uma grande área de preservação, porque é menos habitada. Opa, tô gostando, ó. Vai colocando os dados aí, tô gostando. Certinho, o Gilson, a Ana, porque o Gilson falou que é porque ela tem ainda uma grande área de preservação, no caso da floresta, né? A Ana falou que é porque é menos habitada, foi menos povoada antigamente. Isso, o Gilson falou que foi menos povoada antigamente. Exatamente, vocês estão no caminho certo, hein? Tô gostando de ver, galera. Tô gostando de ver. É por aí. Por quê? Para você, se você for pensar, para ter um desenvolvimento econômico, uma produção econômica muito grande, deixa eu ver o que o Vinícius colocou antes de falar, porque ela tem muitos recursos naturais de floresta, então é difícil. Então é difícil avançar para essas áreas e por isso o extrativismo é muito utilizado. É esse ponto que eu queria chegar. Vinícius colocou uma coisa, completando com a dos outros ali. E agora eu vou fazer um debate com vocês. O debate tem que ter participação. E esse debate vai ser muito importante para o que a gente está vivenciando atualmente, tá? Nesse debate, eu quero que vocês comentem. Eu sei que alguns não gostam de falar, mas a gente precisa mudar um pouco essa aula, só de chat. Professor, fala, aluno, chat. Vamos falar um pouco. Por mais que está gravando, se você não quiser aparecer a voz, pode ir no chat também, mas quem quiser falar, eu gostaria de ouvir vocês. Olha que interessante. A floresta amazônica ocupa grande área ainda da região norte. O desenvolvimento econômico lá é mais assim, mais atrasado em relação ao restante do país. O extrativismo, principalmente o vegetal, e o animal, é muito utilizado lá. Por que animal? Peixe, pesca é muito grande nos rios da Amazônia. Aí eu digo para vocês, então, a pergunta é para o nosso debate, será que, sendo a região norte estando um pouco mais atrasada em relação ao desenvolvimento econômico, o que que vocês acham em relação a essa questão econômica? O Brasil deve avançar sobre a floresta, né? O Brasil deve permitir com que haja esse crescimento econômico e avançar sobre a floresta amazônica, utilizando de outros recursos para se desenvolver na região norte ali? Gostaria de saber a opinião de vocês. Eu acho que deveriam preservar pelo menos aquela parte lá, porque tem muita devastação, a gente já perdeu muita coisa que já tinha antes da natureza. Sim, muito Na minha bem. opinião, a gente tem que preservar a área natural e avançar sobre a área que, né, não tem muita coisa que importar para a preservação. Conciliar a Entendi. industrialização com a preservação da vegetação. Entendi. Legal. Estou gostando de ver. Mais alguém aí tem alguma opinião, algo para falar sobre essa questão da preservação? A Vinícius está escrevendo ali. Ok, eu vou guardar, Vinícius. Isso que você falou, Ana, e o que o Gilson também comentou, é muito importante, sabe? Eu vou falar de algo interessante para vocês, um dado interessante, que é assim, se uma floresta, se um ecossistema, ele tem cerca de 20% de devastação, é impossível, impossível não, mas é muito difícil nos tempos atuais ele se recuperar, certo? Então, assim, a floresta amazônica já teve praticamente cerca de 20% de sua devastação. O Pantanal, que está sofrendo muita queimada, também já está passando dos 20% da sua preservação, da sua devastação, né? Então, nós temos que pensar muito na questão da natureza, porque isso pode gerar outros problemas para a nossa vida, para a vida dos seres vivos, inclusive, não só dos seres humanos. Deixa eu ver o que o Vinícius comentou no chat ali.
Acho que não deveriam, mas se avançassem, teriam que replantar o que desmatarem e danificar o mínimo possível de mata. O Gilson, porque a devastação é mais rápida do que a regeneração natural. Muito bem, Gilson. Muito bem também, ô Vinícius. Gostei das. Essa ideia sua, Vinícius, chama-se desenvolvimento sustentável. E o que o Gilson falou é correto. Se você desmata uma floresta que é milenar, milhares de anos ali, né, nunca ela vai ser a mesma. Nunca. Apesar dela se reconstituir com o tempo, o ser humano não permite isso. Principalmente porque os principais solos, a quantidade de solos que tem na Amazônia, a maioria do solo da Amazônia é um solo mais arenoso, é um solo mais pobre. Então, como que a floresta consegue se sustentar, né? Porque a própria floresta é autossustentável, ela perde folhas, certo? As suas folhas caem no solo, entram em decomposição e viram o próprio adubo. Isso é que sustenta o solo da Amazônia. Se você Virou um adubo desmata ela, natural, né? sim, ó, adubo natural e automático, né, digamos. Então, por isso que não precisa ter um solo muito bom, né? Deixa eu ver algumas coisas, perguntas no chat ali. Qual página tem que fazer? Ah, tá. Deixa eu ver as páginas que tem que fazer. Página 35. Peraí. Região Norte. Aqui. 35 e 30. 30 e 35. Para quem perguntou ali, ó. Quem que é Doraci? Qual aluno que é? É o Suri. É o professor, o Ah, o Bruno. Bruno. Ah, tá. 30 e 35, Bruno. Vamos lá. Aqui outras colocações. O Gilson falou, tipo, as sequelas na América do Norte são árvores gigantes. Sequelas não, sequoias, né? São árvores gigantes e levaria mais milhares de anos para restabelecer. Isso, exatamente, Gilson. Na Amazônia não é diferente. Existem árvores ali que são milenares, que têm mais de 80, chegam a 100 metros de altura. Então você imagina derrubar uma floresta com esse tipo de árvore, né? E a gente entender que vai ser, vai levar anos, milhares de anos para se restabelecer. Então é muito assim. A região norte tem que se desenvolver? Tem, mas a gente tem que saber que o desenvolvimento tem que ser sustentável. Aí, por exemplo, existe uma parcela de ideologias que fala assim: mas como que você vai desenvolver uma região se só tem mata? Tem que derrubar a mata e fazer a produção agropecuária, por exemplo, ou a produção é, mineral, exploração mineral. Aí você pensa, tá? Existe outro fator importantíssimo que já está acontecendo no Pantanal. Olha só, vocês têm ouvido aí sobre a queimada no Pantanal. Aí fala assim, mas a queimada é natural. É óbvio, acontece sim, algumas queimadas naturais. Só que outras são clandestinas, são criminosas, Pra, né? tipo, queimar terreno pra ter mais espaço. E Isso, perde às o vezes o cara, controle. às vezes o cara tem uma mata ali, né, uma pequena mata, e ele não quer Um gastar dinheiro, lote. por exemplo, com, com retirada da mata, ele vai lá e bota fogo, que é mais rápido, para queimar tudo e derrubar, para fazer um pasto, por exemplo. E Apesar de e que, perde o controle. exatamente, aí se perde o controle, aí pega fogo em tudo. E o detalhe, nós estamos estudando as regiões do Brasil, certo? A próxima que vocês vão estudar é o Centro-Oeste, já está na videoaula lá, mas eu já vou adiantar. O Centro-Oeste do Brasil, ele tem um clima principalmente tropical, que tem uma estação muito chuvosa, que é no verão, primavera e verão chove bastante, e tem uma estação do ano mais seca, que é o outono e inverno. Na verdade é sazonal, 6 meses, 6 meses. 6 meses chove bastante, 6 meses seca. Aí pensa, além da seca que tem nesse período, o Pantanal, a região do Mato Grosso do Sul, eles estão sofrendo com uma seca maior ainda, tá? Dizem os cientistas da área ambiental, a área mais da ecologia, que a floresta amazônica, que está sendo devastada, também que ela fornece a umidade do ar principal para levar essa umidade e a chuva acontecerem na região do Pantanal. E isso diminuiu muito. Tanto é que alguns rios do Pantanal, eles nascem
na cabeceira da floresta amazônica, em alguns planaltos ali que dividem ali a região norte do centro-oeste, região norte da Amazônia, e que aí, quando você tira a floresta, os rios vão ficando mais secos, não infiltra muita água, a água bate no solo, escoa muito. Então tem alguns problemas que acontecem. Se você mexe na floresta amazônica, você mexe no Brasil inteiro. Muitas áreas aqui do sul também recebem as chuvas que vêm lá da Amazônia. Você colocar digamos assim, um chip bem pequeno que consegue ficar sobrevoando ali, e você jogar lá no céu da Amazônia, no verão principalmente, você vai perceber que ele pode ser carregado pela massa de ar equatorial continental, ele pode ser carregado até o sul do Brasil, porque a massa de ar ela traz umidade e as chuvas no verão elas vêm lá do norte também do Brasil. Então, gente, esse debate que eu estou trazendo para vocês é porque nós não podemos ficar alienados, tipo, não quero saber, problema do governo, problema de quem mora lá. Mas isso influencia o clima brasileiro, isso influencia o ecossistema, né, que é tratado ali. Então nós temos que repensar, nós temos que olhar o lado ambiental, vocês que vão ser os futuros eleitores, daqui a alguns anos, daqui a uns 2 anos, vocês estão com 13, é isso? 12, 13, daqui 14, daqui a 2 anos, 14. alguns. Então, com 16 anos, vocês podem ser eleitores, né? Então, tem que se pensar, tem que se olhar o lado ambiental. Muitas pessoas olham o lado econômico. Esse cara vai investir muito na economia, legal. Esse cara cuida bastante dos empregos, bom, tem que trabalhar. Mas o que eles pensam, o que esse político pensa sobre o meio ambiente? Qual a proposta dele, né? Então, nós temos que verificar que a proposta, tanto a proposta política quanto a proposta já do atual governo, tem que ser de preservação ambiental, porque isso vai influenciar a vida que a gente passa por aqui, que a gente tem. Tira a floresta, tem várias consequências. Daí vai ter menos umidade do ar. Os solos vão ficar expostos, pode dar erosão. Esse solo que sofre erosão é carregado para os rios, vai ter assoreamento dos rios. Que mais? A temperatura vai ficar com uma variação maior, aquela amplitude térmica que a gente já estudou. Quanto menos vegetação, menos umidade no ar, a amplitude térmica aumenta, porque aquece bastante durante o dia e à noite ela esfria rapidamente. A amplitude térmica muda muita coisa. Então, nós não podemos ficar alienados como sociedade e falar assim, deixa que o governo cuida. A gente tem que investigar, a gente tem que, como cidadão, falar assim, não, peraí, estão devastando tudo e não estão reflorestando, como o Vinícius falou. Aí é complicado. Mas eu tenho uma fazenda, eu quero pôr o gado. Eu vejo várias fazendas aqui em volta de nós, eu falo, gente, que desperdício. Esse pasto, o gado fica solto no pasto e dava para conciliar com uma floresta, por exemplo. Não uma floresta fechada, mas fazer um plantio organizado, com espaços entre as árvores que o gado pode passar, e assim ele poderia tanto aproveitar do pasto, né, que não vai impedir a entrada do sol, que as árvores vão estar um pouco mais longe, tanto ele pode utilizar a madeira no futuro para reflorestar, para usar para lenha, para usar para, enfim, uma infinidade de coisas. Aí você pensa, por que o brasileiro não faz isso? Porque ele quer facilidade, principalmente na hora de fazer a colheita, de fazer... Assim, ele não quer muito trabalho, digamos assim. Nós precisamos buscar mecanismos que nos tragam maior conforto ambiental, certo? Imagina se todo mundo começar a devastar, tira toda a floresta, põe gado, põe plantação, construção, daqui a pouco não tem Ô, umidade no professor, ar. Oi. O meu tio e meu avô, eles compraram um lote, daí o lote já era virado num pasto, mas era aberto com o morro. Daí se o boi quisesse, ele podia ir pro morro, mas era aberto pro morro. Sim, é assim, Otávio, o que eu digo, o que eu tenho estudado, eu tenho aprendido algumas coisas com relação à parte ambiental, é que nós não precisamos fazer os extremos. Por exemplo, eu quero
eu quero colocar o gado no pasto. Então vou lá, só que tem muita floresta aqui na minha propriedade, tem muita árvore, eu vou tirar a árvore, vou aproveitar dessa madeira e vou, né, deixar o pasto para o gado. Só que existem formas, se a gente estudar melhor, buscar outras alternativas, de sustentável, que é, por exemplo, a própria Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária, ela tem um programa que chama-se ILFG, acho que é isso, é Integração Lavoura, Floresta, ILFP, desculpa, ILFP, Integração Lavoura, Floresta, Pecuária. O que eles fazem com isso? Se um proprietário tem lá o gado solto no pasto, só tem pasto, eles vão lá e fazem um programa assim, ó, agora nós vamos implantar aqui, juntamente com vocês, a floresta e também a lavoura. Olha que interessante. No meio das árvores, do corredor de árvores, fica um monte de plantação. Você pode produzir ali algum tipo de arroz, feijão, enfim, ou qualquer tipo de planta ali que é viável. Tem a floresta que faz uma sombra para o próprio gado, que às vezes precisa de uma sombra ali. E também, no meio dessa floresta, pode ser plantado um tipo de planta que ajuda o crescimento e desenvolvimento do gado. Tem alguns tipos de plantas que são estudados para isso. Já tem sido feito isso no Brasil, mas algumas pessoas preferem não ter esse trabalho de ter que fazer tudo isso e acham que vão ganhar menos, né? Deixa o gado solto lá que tá bom. Não estou falando, vocês podem ter parentes que são pecuaristas, tal, não estou falando que estão errados fazendo isso, mas eu estou dizendo que nós, como seres humanos e como sociedade, não podemos pensar só no lado econômico. Ah, mas eu vou gastar para fazer isso. Só que no futuro tem um retorno, se for pensar na economia. E além do retorno, os filhos, os netos vão ter um conforto ambiental maior. Entendeu? Porque à medida que vai passando o tempo, você vai olhando os mapas, os satélites. Eu tenho alguns estudos que eu fiz. Você olha os satélites, as imagens de satélites dos anos 80, você vê sim que tinha muitas áreas verdes no Brasil. E hoje está muito desmatado. A Mata Atlântica já não tem cerca de 5% apenas da mata original mesmo, que tem só nas serras, inclusive, porque as serras são muito íngremes, né? Elas são um terreno muito inclinado, então não dá para se habitar muito bem, é meio complicado para isso. E também não tem muito aproveitamento econômico, digamos assim, né? Mas a gente estava falando da região norte e esse assunto está em pauta, a Amazônia principalmente. É impossível as pessoas controlarem todo o entorno da Amazônia, é muito grande, deveria ter um investimento muito grande, mas é possível acompanhar pouco a pouco e não permitir que haja essa devastação, certo? Principalmente por queimada. A queimada acelera muito a devastação. Mas voltando a falar da região norte, gostaria de saber se vocês aí têm perguntas. Minha água aqui, acabou minha água. Vamos lá, perguntas agora de vocês para nós, para mim. Para eu é ruim, hein? É para mim. Vamos lá. Sem dúvidas? Poxa, olha, sem dúvidas. É aí que eu gosto. O cara que entendeu tudo mesmo. Captou a mensagem. Vamos ver ali. Professor, você já ouviu falar da hidroponia? Sim, com certeza, Ana. E é interessante isso também, tá? Porque através da hidroponia, você consegue desenvolver plantas sem utilização de agrotóxicos, né? Até se você quiser falar alguma coisa sobre isso, pode falar também. A gente pode falar sobre isso porque é interessante. Se você vai no supermercado, o que é hidropônico? São aquelas hortaliças, geralmente, que são feitas lá em água, sabe? Em canos com água, né? Outros fazem em coxos, assim. Pode falar, Ana. Eu falei de hidroponia porque o meu pai dá curso sobre plantas medicinais, essa área em geral, assim. Daí também faz hidroponia, ensina
curso, ele fez uma bem grande aqui em casa. E daí só queria pedir sim, sabia mesmo? Sim, legal. Essa área de produtos hidropônicos eu compro. Eu prefiro comprar até hidropônico às vezes. Tanto é que ele fica mais bonito, né? Se você pegar a hortaliça que vem da hidroponia, você pode olhar no supermercado. Às vezes ela está mais bonita do que as outras, porque também é produzida em menor quantidade, não tem agrotóxicos, ela é mais protegida, não, a colheita dela é mais simples, a produção demora mais, eu acredito, né? Depois você pode confirmar, Ana, mas acho que a produção demora mais tempo, só que ela fica mais saudável mesmo, é muito melhor para o nosso organismo. Inclusive, o Brasil teve uma liberação muito grande pela lei, né? Nada contra a lei, mas teve uma liberação muito grande de agrotóxicos nesse ano, principalmente. Se não me engano, foram mais de 60 tipos de agrotóxicos liberados. Então, imagina isso indo para a lavoura e vindo para o mercado, e do mercado para nossas casas, das nossas casas para o nosso organismo. Haja fígado para isso, porque o nosso fígado vai ter que trabalhar um monte e ir ali acumulando esses tipos de agrotóxicos. Então, a gente tem que pensar em desenvolvimento sustentável e a Amazônia é um local para a gente pensar e guardar bastante, porque se a gente começar a ocupar a Amazônia, o Brasil começar a ocupar a Amazônia, vai chegar uma hora que vai dar problemas climáticos, inclusive pode gerar não digo um deserto, mas algumas áreas ali da Amazônia, da área central brasileira, fica tão seca, que pode ficar semelhante ao Nordeste, que é semiárido, né? Bom, deixa eu ver aqui, mais algum comentário, pessoal da região norte ali? Vamos lá então para o quiz, se alguém não tem comentário, fazer um quizinho, bora? Professor, Oi, pode falar. digamos, sobre a Amazônia. Aqui, se tipo, teve ciclone aqui, né? Digamos, se esse Sim. ciclone acontecesse na Amazônia, seria mais forte? Olha, a região amazônica, por ela ser principalmente de planície, uma área plana e depressão, talvez ela não sofreria tanto. E também porque ela está mais desculpa, mais no interior do continente. Então, o que acontece com o ciclone? Ele tem que ter geralmente uma água alimentando ele, muita água, no caso do mar, né? Ela alimenta bastante o ciclone. No caso da Amazônia, também tem muita água, só que é mais isolada, são rios, né? O problema maior seria se fosse em algumas áreas um pouco mais altas ali, mas desculpa, mas geralmente não, né? Eu acho que quem sofre mais realmente são áreas de morros, áreas serranas, cidades que são mais altas, que o vento ele vem com muito mais força, certo? Vamos lá então. Vamos começar o quiz ou alguém tem mais alguma dúvida em relação ao conteúdo, atividade? Então vamos lá. Vamos ver então qual que é daí o teu conhecimento ali, se você realmente está sabendo sobre a região norte. Vamos ver quem vai ser mais rápido no gatilho aí, dessa vez, para falar quais são. Eu quero 3 estados da região norte com a letra A. Vamos lá. 3 estados da região norte com a letra A. Vamos ver quem vai saber. Ah, professor, o corretor ali fez. Ah, Vai, não importa o corretor. Manda ver. Mesmo que chegar atrasado ó, a resposta, coloca lá. eu fico botando Acre correta pra casa, fica falando casa. Casa? Acre. Ele escreveu casa, é difícil, hein? Sabe o que você faz? Você escreve, depois você retorna que ele volta a palavra que você escreveu. Mas vamos lá, então. Próxima pergunta aí, ó. Colocaram Acre, Amapá, Amazonas.
Desativa o corretor. Isso aí eu acho que é mais difícil fazer. Mas tá bom, vamos lá. Próxima pergunta. Isso remete a uma questão antiga que eu falo que a gente já estudou em sala de aula. Vamos ver. Qual é, qual é o estado brasileiro da região norte que possui dois fusos horários diferentes? Vamos ver. Qual o estado da região norte que possui dois fusos horários diferenciados? E tô vendo ali que tem gente que não estudou e colocou um estado que nem não é da região norte, hein? Colocou um estado que não é da região norte. Até agora não acertaram. Vamos ver quem vai acertar. Quase acertou o Bruno ali, ó. Quase acertou. Seria o estado do Amazonas. Isso, o Amazonas tem uma ponta do Amazonas ali que que tem também o fuso horário do Acre, que é o -5 em relação ao GMT, Então certo? acertei, professor? É, quase. Você escreveu Amazônia, mas está valendo, é o Amazonas, né? Só que você Então eu escreveu Mato escrevi errado. Grosso. Só que você escreveu Mato Grosso. Cuidado, Mato Grosso Centro-Oeste, Brunão. Lembra aí, hein? Tá? O professor, no caso, tá aí o Chilson, o Sem Nome, os outros ali botaram uma Acre. Aí eu pensei, Paraná, Mato Grosso. Amazônia é perto do Acre. Aí eu botei a Amazônia. É isso aí, é o Amazonas. Vamos lá. Próxima pergunta agora. Vamos ver. Essa é fácil, hein? Vamos ver quem vai ser mais rápido para responder. Qual é o estado da região norte que tem. Qual é o estado da região norte que possui a bacia do Rio Tocantins, Araguaia? O principal estado, né? O maior, que possui a maior parte da bacia do Rio Tocantins, Araguaia. Qual é o estado da região norte que possui a maior parte da bacia do Rio Tocantins, Araguaia? Essa é muito fácil, gente. Muito fácil. Não precisa nem estudar. Só prestar atenção na pergunta. Qual é o estado da região norte que possui a maior parte da bacia do Rio Tocantins, Araguaia? Muito bem. Tocantins. Se a pergunta é do Rio Tocantins, Araguaia, com certeza é do Tocantins. Muito bem. Próxima. É meio óbvio, mas às vezes a pessoa fica pensando, mas eu não sei, eu nunca estudei isso. Aí, se prestar atenção na pergunta, lembrar que o Tocantins é da região norte, daí você acaba conseguindo, né? É, Próxima pergunta. Espera aí, pensar aqui. Qual que é, qual que é a parte da região norte do Brasil, né? Qual é a parte da região norte do Brasil que possui fronteira com as Guianas? Quais são os estados ali, os principais estados que possuem fronteira com as Guianas? Guiana Francesa, Suriname e Guiana. Principais estados que fazem fronteira com as Guianas. Ou Guianas, alguns falam Guianas. Roraima e Amapá. Isso, legal. Os principais, Roraima e Amapá. Tem mais um.
Mais um. Roraima, Amapá e Pará. Não, Pará não. É o Pará, desculpa, é verdade. O pessoal falou Pará, não. É o Pará mesmo, tá certo. Eu tava confundindo. Vamos ver. Roraima, Amapá e Tocantins. Não, é Roraima, Amapá e Pará. Tá certo? Roraima, Amapá e Pará. Muito bem. E, pessoal, deu horário. 11h45. Eu agradeço a todos a presença de vocês mais uma vez nessa aula. Muito obrigado por participar. Valeu? Bom fim de semana, bom descanso. Até não deixe nenhuma atividade para trás. Valeu? Aparece aí para dar um tchau. Tchau, professor. Tchau. Bom fim de semana, galerinha. Valeu. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Fui. Tudo bom para vocês. Ok, igualmente. Tchau, professor. Tchau, professor. Até a gravação. Tenha um bom final de semana. Obrigado. Tenha um bom final de semana, professor. Se cuida. Tchau. Gostou da menor Obrigado, Bruno, professor, igualmente. professor?